seja bem-vindo. Está começando o programa Viver Bem. Eu sou Júlia Domenes e ao meu lado está a Gessimária Ramos, ela que é enfermeira obstetra da Santa Casa aqui de Votuporanga. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, o assunto de hoje é amamentação. Então, se você tem alguma dúvida, fique ligadinho para esclarecer tudo para você. Gessimária, vamos começar falando para o pessoal qual que é a importância, da amamentação para o filho, para o bebê e para a mãe. Hoje, um dos maiores benefícios para o bebê é que o leite materno ele ajuda no desenvolvimento, né? E pensando na mãe, além de também estar relacionado com a prevenção de doenças, esse vínculo que é relacionado entre mãe e bebê é de extrema importância. E qual que é a diferença, então, do leite materno para esse leite, que tem fórmula, que a gente comprou de saquinho ou de caixinha? Uhum. Hoje, quando a gente pensa em fórmulas infantis, por mais que elas tentem se semelhar ao máximo com o leite materno, acaba acontecendo uma alteração nos nutrientes, que fazem parte dessa composição, como proteínas, minerais, e acaba não sendo tão beneficiário como o próprio leite materno. E, assim, tem algum risco de faltar nutriente para a mãe? Muitas pessoas têm a dúvida, vai faltar nutriente para mim, eu vou passar tudo para o bebê, vou ter uma anemia. Pode acontecer isso ou não? Não, isso não vai acontecer desde que essa mãe se alimente, tenha uma alimentação saudável e ela ofereça de forma adequada e correta para o seu bebê. A Organização Mundial de Saúde fala, a respeito da duração da amamentação. Tem um tempo certo? Isso. Hoje a orientação é que a amamentação ela ocorra com exclusividade até os 6 meses de vida. Após esse período, onde já acontece a introdução alimentar, é orientado para continuar com o aleitamento, ele sendo um complemento após essa ingesta, introdução alimentar, e ele pode continuar até os 2 anos ou mais. Então, até 2 anos, se a mãe está amamentando, não tem a necessidade de inserir aí um outro alimento? Ele é suficiente para nutrir? Isso, no caso a mãe vai ofertar o leite materno até os 6 meses com exclusividade, e após esse período, além da introdução alimentar, ela pode continuar com o leite materno também. E a mãe deve se preparar antes, porque muitas mães ficam assim, vai faltar leite, eu não vou conseguir amamentar, não vai ter a pega. Tem algum preparo para isso? O ideal é que essa mãe participe de grupos de gestantes, que sejam ofertados pela sua unidade, que ela se relacione com outras gestantes e principalmente que tenha a orientação de um profissional. Assim, ela tendo esse conhecimento, todo esse aprendizado, no momento de amamentar, ela estará mais preparada para este momento. Então, a pele, o mamilo é muito sensível, Então, assim, para não ter rachadura, para evitar, tem alguma dica que você poderia passar para o pessoal? A principal dica seria realmente ter esse conhecimento. E após o nascimento do bebê, ela ter o auxílio de um profissional, onde a oriente também se essa amamentação está sendo realizada de forma correta. E se houver necessidade de algum tratamento, pensando em fissuras, que é comum de acontecer em alguns casos, a gente pode estar realizando o tratamento adequado. E quais são os primeiros passos, então, para garantir aí a pega do bebê? A orientação, seria o primeiro passo fundamental, e posteriormente ela ter esse acompanhamento, até mesmo durante o período de internação, para ela ir embora para a casa dela sem as dúvidas. E aí é claro que vale ressaltar que esse acompanhamento também, esse preparo durante toda a sua gestação, ele é inúmero em benefícios, Assim ela terá esse conhecimento já até mesmo antes do nascimento do bebê. Então esse grupo aí de apoio que é oferecido é gratuito? Hoje a gente tem nas unidades de saúde, grupos gratuitos, também até hoje, inclusive com o convênio Sansaúde daqui de Votuporanga, já temos disponibilizado projetos, onde a gente acolhe essas gestantes e acaba passando também orientações. Então é bem bacana que a gestante procure, se informe com o seu médico, com o seu convênio, para estar participando desses momentos. E quando a mãe está lá no hospital, vai amamentar, a primeira vez que está amamentando, as enfermeiras, também o pessoal todo acolhe e ajuda, está ali para dar esse apoio? Isso, hoje todas essas mães, independente de convênio ou SUS, elas recebem esse apoio do profissional de saúde, para sair dali da maternidade realmente capacitada para conseguir amamentar. E até falei um pouquinho, sobre os projetos, referente a convênios, mas o SUS também oferece.
encontros mensalmente da Santa Casa, que é liberado para todo esse público, e além das unidades de saúde também que promove. Tem como saber se o bebê ele está fazendo a pega direitinho, se ele está amamentando, se a mãe está conseguindo amamentar, se está sendo suficiente para ele ou não, não tem como. Porque o bebê ele coloca a boca, né? Então não tem como. Tem um jeitinho certo de falar, não, ele está fazendo certinho, está conseguindo ser o suficiente para ele se nutrir. Sim, a gente consegue, né? E a mãe também consegue perceber isso. E até mais fácil para essa mãe entender, esse bebê precisa ganhar peso. Então isso já é um fator que indica que ele está recebendo de forma correta. O bebê ele começa mais ativo na mamada e termina essa mamada mais relaxada. Então isso também se certifica que ele está mamando. E além da mãe também ter a percepção da mama esvaziando. Então começa aquela mamada com a mama mais cheia e posteriormente ela sente que esvaziou. Isso são cuidados básicos que essa mãe consegue entender se ela está conseguindo de forma correta amamentar. E amamentar, quando está correto, não dói, como que é? Algumas mulheres têm a maior sensibilidade, né? Mas a amamentação, ela não é para sentir dor. Então, o primeiro passo é investigar nesse momento de sentir essa dor, se essa pega não pode estar incorreta, porque às vezes pode ser o posicionamento desse bebê, pode ser alguma alteração que esse bebê tenha em freno lingual, entre diversos outros fatores que pode acarretar nesse momento da amamentação e tornar esse processo doloroso. E aí, você que está aí em contato com as mães, tudo, quais são os maiores desafios, assim, mais comuns que as mães enfrentam, né, durante a amamentação e como que faz para superar? Acho que um dos maiores desafios hoje, podendo falar um pouco da nossa vivência, é o medo, né? A mãe tem um medo relacionado a esse processo de amamentação. E aí, já pensando nesse momento de amamentar, conseguir realizar essa pega correta, né? Como a gente havia citado, os diversos fatores que pode ocorrer para esse momento ser incorreto. Então, a mãe ela precisa ter esse conhecimento justamente para estar preparada nesse momento. No caso, se o bebê não está ganhando peso, né, o suficiente, a mãe observa ali que tem alguma coisa errada, o que ela pode estar fazendo? Essa mãe, de primeiro momento, precisa estar conversando com o médico, o pediatra que cuide do seu bebê, para estar investigando o fator que pode estar relacionado, se esse fator está relativo à amamentação, né? E aí, após essa avaliação do pediatra, porque essa avaliação precisa ser individual para cada bebê, está trabalhando em cima do que possa ter ocorrido. E a respeito da frequência e duração das mamadas, né? Tem que dar, por exemplo, como que vai saber a hora que o neném está com fome, que é hora de amamentar, se tem que ser de 2 em 2 horas, tudo isso, como que é? Hoje, a amamentação, ela é de livre demanda, né? Então, o bebê, ele vai estar procurando esse momento. Então, a mãe pode ofertar e quantas vezes o bebê procurar. Em média, os bebês tendem a fazer essa procura de 8 até 12 vezes durante o dia. E aí, o tempo varia muito com a frequência que esse bebê vai procurar o peito, que ela também pode variar de 2 a 4 horas. Então, por isso que nesse comecinho é muito comum o bebê procurar por mais vezes o peito, até pela digestão do leite materno, que ela é mais rápida. Então, não é que o bebê está ficando com fome. É comum que ele procure mais mesmo. E à noite, por exemplo, o bebê está dormindo. É importante acordar ele para amamentar ou não, ou deixar ele procurar? O bebê, na maioria das vezes, ele vai acabar tendo essa procura, tá? Esse intervalo, como a gente havia conversado, ele pode ser de 2 a 4 horas, mas é importante a mãe ficar atenta para esse período não se estender, não acabar se prolongando muito, né? Muitas mães têm o receio, às vezes está em público, né? Como que pode ser feito? Como que a mãe pode amamentar o bebê assim, quando está em público, para ser de uma forma discreta? Quando a gente pensa até nessa parte de amamentação em público, é algo que é muito relativo também individual de cada mãe, né? Então, aquela mãe, ela precisa estar confortável neste local. Então, se essa mãe se sente mais confortável da forma que ela estiver amamentando, para ela está tudo bem, ela pode continuar esse processo. Mas o que a gente orienta, né, procurar sempre um local mais tranquilo para amamentar, evitar, principalmente por ser um bebê pequeno, né, ficar em um local onde tenha uma aglomeração com muitas pessoas. E se essa mãe acabar pensando na parte de ficar mais discreta, ela pode estar utilizando uma fraldinha, uma toalhinha, onde ela pode estar cobrindo as mamas para se sentir ali mais tranquila com o seu bebê.
E pode acontecer do leite da mãe não ser suficiente para aquele bebê? Tem como estimular, sair mais leite? Como que é isso? Isso, a produção, tem algumas mães, né, que acabam tendo uma produção menor de leite, e hoje tem sim como estar estimulando, né, até mesmo o estímulo do próprio bebê. Quanto mais esse bebê mama, mais a produção ela tende a crescer. Então, por isso que é muito importante a mãe entender que até mesmo pensando em doar o leite, né? Quanto mais ela estimular, mais leite ela vai ter. Tá certo, nós vamos dar uma pausa bem rapidinha, tá, Getsimar? E você não saia daí, que nós já estamos de volta daqui a pouquinho. Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Viver Bem, e ao meu lado está a Gessimária Ramos, ela que é enfermeira obstetra da Santa Casa de Votuporanga, e nós estamos falando sobre a amamentação. Gessimária, aí falamos de vários detalhes, da importância da amamentação. E a alimentação da mãe influencia? Sim, a amamentação da mãe está totalmente relacionada também, né, quanto à oferta do leite materno para o bebê. Essa mãe precisa estar bem alimentada para conseguir ofertar o leite para o seu bebê. E aí, nesse momento, a mãe vai dar preferência para uma alimentação mais saudável, né? Comer mais legumes, frutas, ter uma boa ingesta hídrica, né? Então, tomar bastante água, tentar ao máximo cuidar da alimentação nesse momento. E como que a amamentação ela pode afetar a saúde da mãe na questão de retorno ao trabalho? Esse fator é muito importante porque quando a mãe passa esse período com o seu bebê, a licença maternidade, né, em casa, ela tem totalmente os cuidados voltados ao bebê. Então, a preocupação, o emocional dessa mãe nesse momento que ela retorna ao trabalho, se o bebê está bem em casa, se ele está sendo bem alimentado. E aí também tem os fatores relacionados à própria mãe, não somente emocional, mas físico, né? Então, as mamas ficarem muito cheias por muito tempo. Então, o que é o ideal essa mãe fazer? Realizar a ordenha, né, extrair um pouco daquele leite. No trabalho mesmo? Isso, no trabalho, ela pode estar verificando, né, no ambiente de trabalho dela, se ele dispõe desse material, caso contrário, ela possa ter a sua ordenha de uso próprio, né? Aí, no caso, leva o vidro. Isso, ela leva o vidrinho esterilizado e ela pode estar armazenando esse leite e também até proporcionando para o seu próprio bebê, né? Então, o bebê ele pode ficar em casa, pode continuar com aleitamento materno, só que aí nesse momento ele acaba necessitando de uma outra via para ser ofertado. Então, né? Tem que deixar já lá em casa o vidrinho armazenado para a hora que der a fome tirar. Isso fica na geladeira, como que é? Isso, aí tem que ter alguns cuidados quanto a esse leite, né? Então vamos pensar que essa mãe congele esse leite, ele tem uma durabilidade, um período, né, congelado, né, que seria aí até 15 dias. Quando a mãe tira esse leite e deixa ele somente resfriado dentro da geladeira, ele já tem uma durabilidade menor, que é apenas 12 horas. Então, o ideal é que a mãe tenha esse leite congelado. No momento de ofertar para o bebê, ele precisa ser descongelado apenas em banho-maria, para depois ser ofertado. E aí, uma vez descongelado, esse leite não pode congelar novamente. Então, é importante até que a mãe tenha vidros, né, frascos menores, ou até hoje a gente tem alguns saquinhos que também tem essa finalidade, né, de estar armazenando o leite para estar sendo ofertado para o bebê. Falando aí, nós falamos da alimentação. E a questão do psicológico? O psicológico influencia a mãe na questão de resultados, de atingir o objetivo de amamentar? Sim, o psicológico influencia muito, até principalmente a gente pensando nesse início da amamentação. Né, a preocupação de muitas mães, eu não tenho leite, meu leite está demorando para descer, o meu leite é fraco. Então, tudo isso acaba influenciando muito, né, a mãe para esse momento do aleitamento. Então, o emocional ele também precisa estar bem trabalhado. Tem muitos mitos, né? A questão de faltar leite, né? Tudo. Vamos falar para o pessoal quais são os mais comuns, né? E se isso é de fato ou não? Um dos mitos principais que a gente escuta muito é do meu leite fraco, e ele relacionado à cor do leite, né? Então, algumas mulheres pensam que a coloração do leite é que tem essa resposta, se meu leite é fraco ou não. E isso é um mito, né? O leite de cada mãe pode ser diferente, pensando em coloração, mas todos eles são ricos em todas as proteínas, todos os minerais, todos esses nutrientes que são necessários. Então, não existe nenhum leite fraco. E assim, a questão de
qualquer leite, ele acaba criando aí anticorpos e imunidade, é isso, no bebê, independente da quantidade, se a mãe está se alimentando bem ou não. Isso, o leite, ele proporciona tudo isso para o bebê, né? Hoje é totalmente comprovado que o leite ele é fundamental e ele reduz o risco da mortalidade infantil. Então, por isso que ele é tão valioso, o leite materno. Hoje tem muitas, assim, as pressões, né? Sociais e familiares em relação à amamentação ainda, tem isso? Sim, tem muitas mães, né, pensando na sensibilidade, nesse momento frágil após o nascimento do bebê, onde a pressão familiar é que ela precisa amamentar, mesmo com a dor ela precisa conseguir, que não é normal o bebê estar chorando daquele jeito, e a mãe ela fica extremamente preocupada com todos esses fatores. Então, a família precisa ser uma rede de apoio, a família precisa apoiar essa mãe, né? E lembrar que além do bebê, tem uma mãe ali também, que é tudo novo para ela. Então, esse apoio é de extrema importância. Então, os avós se fazem necessário nesse momento, precisar entender que tudo o que aconteceu no passado, houve mudanças, né? Então, não é porque aquela educação que a gente teve no passado, onde tantas coisas eram ofertadas para o bebê e hoje já é contraindicado, isso foram estudos que aconteceram, né? Então, apoiar essa mãe, conhecer. Por isso que é importante, até nesses encontros que hoje é fornecido, a família acompanhar também. Então, que seja o parceiro, seja uma amiga, seja a mãe, seja a sogra, alguém está indo com essa paciente também, né? Com essa mãe, com essa gestante, porque tudo isso faz parte desse processo. E o apoio emocional é de extrema importância. Lembrar sempre que tem a mãe ali do lado de um bebê. E o ambiente também que a mãe vai realizar a amamentação é importante? Ela tem que estar em silêncio, ela pode estar ouvindo uma música, como que é? Isso influencia? Isso, a mãe, ela precisa de um ambiente calmo, né? Nesse início, ela precisa ter esse momento dela e do bebê, evitar diversas pessoas, até porque acaba acontecendo muitas opiniões diferentes, né? Então, o que essa mãe precisa? Da orientação certa, de um profissional de saúde, onde ela vai ter recebido essas orientações, né, durante a internação dela no ambiente hospitalar ou até mesmo durante o pré-natal, e deixar uma rede de apoio que a ajude. Então, que leve uma água, que auxilie num posicionamento, que a tranquilize, que a converse, mas que fique ali como um apoio mesmo ao lado, para estar ajudando. E o profissional da saúde, como que ele pode estar ajudando? Desde o pré-natal até mesmo após esse nascimento. Então, até antes, no pré-natal, essas orientações já são importantíssimas para ter um bom resultado. Isso mesmo. Então, o profissional ele pode estar iniciando toda essa conversa durante o pré-natal, né, e acolhendo a mãe e a família, passando todas essas informações que são de extrema importância. E após esse nascimento, ter essa certificação de que isso está realmente acontecendo, se essa mãe está conseguindo amamentar, o acompanhamento do bebê referente a ganho de peso, né? Então, tudo isso é muito importante. Uma coisa que algumas mães têm dúvida, a alimentação influencia, né, na qualidade do bebê. E se a mãe tem que tomar algum medicamento, é importante ter essa orientação e não se automedicar? Isso mesmo, a automedicação, ela é muito importante, né, em todos os aspectos, e quando a gente fala em amamentar, principalmente, então tem algumas medicações que elas são contraindicadas para o aleitamento, então essa mãe precisa, antes de tomar qualquer medicamento, se certificar com o seu médico se ela pode continuar amamentando mesmo após o uso dessa medicação. E quais os conselhos que você daria então para aquela mãe que está pensando em amamentar pela primeira vez? Para ela confiar no potencial dela, confiar no corpo dela. Ele vai produzir o leite da forma mais necessária possível para o seu bebê. Então, que ela vai conseguir, que vai ser difícil os primeiros dias, mas que ela vai ter uma rede de apoio, que ela tem não somente a família, mas que ela tem todos os profissionais que estão envolvidos, né, nessa batalha que é da amamentação, e que ela vai ser forte, que isso vai passar, e que ela vai criar um vínculo eterno com o filho dela. Deve ser, uma coisa assim, bom, eu sou mãe, posso falar, eu amamentei o meu filho. É um contato único, né? É uma fase que não tem igual e para mim, pelo menos, foi maravilhoso, né? E esse contato de mãe e filho, essa relação ali no amamentar,
vai influenciar na vida dessa criança? Sim, com certeza. É um momento mãe e bebê, né? Tanto é que o desmame depois se torna até difícil também, né? É um esforço que depois é difícil até para conseguir encerrar esse ciclo. Mas esse vínculo que se cria nesse momento, né? A mãe saber que ela consegue ofertar tantas coisas para o seu bebê, ela alimenta o seu bebê e ela previne ele de tantas doenças, né? Hoje a gente sabe que o risco de doenças infecciosas, respiratórias, com os bebês que recebem esse aleitamento é muito menor. Então, a mãe ela é capacitada para tudo isso. E quais são as tendências atuais, né, e futuras na pesquisa sobre amamentação? Hoje a gente tem uma porcentagem de, em média, 46% do aleitamento exclusivo, né, até o 6º mês. Isso a gente está falando no Brasil, mas a meta é até 2030 chegar, inclusive, até mais, né, 70%. Porém, a gente precisa dessas orientações, passar essas orientações para as mães, dos benefícios que essa via ela traz para todos esses bebês. E você acredita que muitas mães ainda não amamentam por falta de orientação? Sim, por falta de orientação, porque nesse primeiro momento onde ocorre essa dor, esse desconforto e a mãe não saber o que fazer, ela acaba optando por uma fórmula, né? Ela pensa, o meu bebê está com fome, eu preciso ofertar. E acaba desistindo desse aleitamento, por não saber quantos benefícios que ele traz para o seu bebê. Até para doar, né? Tem muitas mães aí que tem muito leite, produz muito, poderia estar doando, né? Exatamente. E é de extrema importância, porque quando a gente pensa na doação, a gente também tem que lembrar que tem aqueles bebês que por algum fator não conseguem, né, ser amamentado diretamente de sua mãe. Então, esse leite que é doado, ele é passado para todos esses bebês. Então, qualquer quantidade, ela se torna significativa. E não falta para o bebê. Exatamente. Quanto mais ela estimular, mais ela vai ter. Então, hoje, bebês prematuros, a ingesta de um leite, ela é muito pequena. Então, se essa mãe consegue doar aí 10, 20 ml, isso já é muito para um bebê, sim. Bom, nosso tempo está se esgotando. Nós temos aí 1 minutinho só para as considerações finais. Muito obrigada pela sua participação. 1 minutinho para deixar as considerações finais aí para o pessoal de casa e as orientações. Bom, orientar todas essas mães, né, da importância de estar participando, né, do seu pré-natal, de grupos de aleitamento, grupo de gestantes, para vocês conseguirem ter um melhor conhecimento, para no momento do parto vocês estarem ainda mais preparadas e estar conseguindo amamentar o bebê de vocês aí com todo esse conhecimento e calmaria. Tá certo. Muito obrigada. Agradeço. Bom, gente, tá aí as orientações. Amamentar é saúde para o bebê e para a mãe. Até a semana que vem. Tchau, tchau.